Salve Maria! Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o pecado. Olhando no Catecismo da Igreja, né? Nós vamos falar sobre a definição de pecado, que é o pecado, a diversidade dos pecados e a gravidade do pecado, pecado mortal e pecado venial. Porém, nós vamos ficar hoje só com o pecado mortal. O venial falaremos no próximo vídeo. E nós olhamos no Catecismo, no parágrafo 1849, né, do parágrafo 1849 até o parágrafo 1861. Vamos ver então o que é o pecado. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a reta consciência. É uma falha contra o verdadeiro amor para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Então o Catecismo nos ensina, né, que o pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a reta consciência. E também nos ensina que o pecado fere a natureza do homem e atenta contra a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. Então, o pecado pode ser uma palavra, pode ser um ato ou pode ser um desejo contrário à lei eterna. O pecado também é uma ofensa a Deus. Pequei contra vós, só contra vós, e fiz o mal diante dos vossos olhos. O Salmo 51, versículo 6. O pecado é contrário ao amor que Deus nos tem e afasta dele os nossos corações. É como o primeiro pecado, uma desobediência, uma revolta contra Deus, pela vontade de os homens se tornarem como deuses, conhecendo e determinando o que é bem e o que é mal. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Então, o pecado ele é contrário ao amor de Deus, é uma desobediência, como aconteceu no primeiro pecado dos nossos pais Adão e Eva, que desobedecendo a Deus, comeram o fruto da árvore proibida, para ali eles saberem o que era o bem e o que era o mal. O homem também, quando ele quer determinar o que é certo e o que é errado, o que é o bem e o que é o mal, por conta própria, está ali cometendo um pecado da desobediência, como cometeram Adão e Eva. Adão e Eva tinham em si, dentro deles, a graça de Deus, a graça santificante de Deus, né? A graça de Deus já estava em Adão e Eva. E quando eles, desobedecendo a Deus, cometeram o pecado de querer ser igual a Deus, eles então perderam aquela graça. É como se naquele momento invadisse a alma de Adão e Eva uma nuvem negra, né? Desprovida da luz, desprovida da graça. Isso acontece quando nós pecamos, né? Nós nos distanciamos de Deus e ali perdemos a graça santificante. Assim, o pecado é o amor de si próprio levado até o desprezo a Deus. Por esta exaltação orgulhosa de si mesmo, o pecado é diametralmente oposto à obediência de Jesus, que realizou a salvação. Então, por causa da desobediência de Adão e Eva, surgiu então o pecado, né? E por causa da obediência de Jesus, a salvação. Então, Adão, o velho homem, trouxe o pecado. Jesus, o novo homem, trouxe a salvação. É precisamente na paixão em que a misericórdia de Cristo o vai vencer, que o pecado manifesta melhor a sua violência e a sua multiplicidade. Então é ali, na paixão de Cristo, né, quando nós meditamos a paixão de Cristo, quando rezamos o Santo Rosário e meditamos a paixão de Cristo, ali nós podemos ver, né? Nós podemos ver a multiplicidade dos pecados. O que o pecado faz, né? O que o pecado faz. Podemos ver ali o objeto, o próprio Jesus ali é o objeto, né, do pecado da humanidade, né? E é ali que Cristo
o vai vencer. É precisamente na paixão em que a misericórdia de Cristo o vai vencer o pecado. Então, quais os pecados nós vemos ali na paixão de Cristo? A incredulidade, aqueles que não acreditaram em Deus, não acreditaram no próprio Cristo. O ódio, o assassino, aquele ódio que fez com que matassem Jesus. A rejeição e escárnio por parte dos chefes e do povo. A rejeição à palavra de Deus, a rejeição ao próprio Deus, né? A covardia de Pilatos e a crueldade dos soldados. A traição de Judas, tão dura para Jesus, né? Quando nós traímos a Deus. A negação de Pedro e o abandono dos discípulos. Quando nós abandonamos a Deus e saímos da presença de Deus, né? No entanto, mesmo na hora das trevas e do príncipe deste mundo, o sacrifício de Cristo torna-se secretamente a fonte de onde brotará, inesgotável, o perdão dos nossos pecados. Então ali, né, no sacrifício de Cristo, torna-se secretamente a fonte inesgotável para o perdão dos nossos pecados. É ali, na mansidão do Cristo, né? Na aparente derrota, que brota para nós a fonte inesgotável do perdão. A diversidade dos pecados. É grande a variedade dos pecados. A Sagrada Escritura fornece-nos várias listas. A Epístola aos Gálatas opõe as obras da carne aos frutos do Espírito. Depois você pode ir lá consultar a Epístola aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19 ao 21. Ele nos mostra ali, né, as várias obras da carne, né, os frutos da carne contrários aos frutos do Espírito. A Epístola nos diz: as obras da natureza decaída, né, da carne, são claras. Imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, discórdias, ciúmes, fúrias, rivalidades, dissensões, facciosismos, invejas, excesso de bebida e de comida e coisas semelhantes a estas. Sobre elas vos previno, como já vos tinha prevenido. Os que praticam ações como essas não herdarão o reino de Deus. E aí eu procurei o que quer dizer a palavra facciosismos para trazer para vocês. O que é facciosismo? É uma ação que se realiza de maneira parcial. É o excesso de paixão ou admiração por alguma coisa, ou por alguém, né? Fanatismo. E na política é um sentimento de paixão por seguimento partidário. Então, seguir com muita paixão um partido ou um candidato. É o sectarismo, ou seja, intolerância intransigente. Então, sermos intolerantes e intransigentes. Sobre elas vos previno, como já tinha prevenido. Os que praticam ações como essas não herdarão o reino de Deus. Vamos então à gravidade do pecado e vamos falar do pecado mortal. Os pecados, eles devem ser julgados segundo a sua gravidade. Então, o que o mundo nos diz, que não existe pecado grande, pecado pequeno, é mentira. É uma mentira do inimigo de Deus, né, para perder as almas. Porque aqui o catecismo nos ensina que os pecados devem ser julgados segundo a sua gravidade. A distinção entre pecado mortal e pecado venial, já perceptível na Escritura, impôs-se na tradição da Igreja. A experiência dos homens corrobora. Então, a experiência da humanidade, né, a experiência dos homens já comprova que existe o pecado maior e o pecado menor, o pecado grave e o pecado não tão grave, né? O pecado mortal, atacando em nós o princípio vital que é a caridade,
torna necessária uma nova iniciativa da misericórdia de Deus e uma conversão do coração que normalmente se realiza no quadro do sacramento da reconciliação. Então, como o pecado mortal ataca em nós o princípio da nossa vida, que é o amor, que é a caridade, então, nesse momento, quando cometemos um pecado mortal, é necessário, então, a iniciativa de Deus de nos perdoar, a iniciativa da misericórdia de Deus, mas também a conversão do nosso coração. E isso se realiza quando? Quando nós podemos, então, depois de termos cometido um pecado mortal e nos arrependermos sinceramente, como pode, então, haver um conserto para isso? O sacramento da reconciliação, que é o sacramento da confissão. Então é preciso que o coração que a alma que cometeu um pecado mortal se arrependa e busque a misericórdia de Deus no sacramento da reconciliação, da confissão. Quando a vontade se deixa atrair por uma coisa de si contrária à caridade, pela qual somos ordenados para o nosso fim último, o pecado, pelo seu próprio objeto, deve considerar-se mortal, quer seja contra o amor de Deus, como uma blasfêmia, um perjúrio, quer contra o amor do próximo, como o homicídio, o adultério. Para que um pecado seja mortal, requerem-se em simultâneo 3 condições, ou seja, é preciso que naquele pecado exista simultaneamente, ao mesmo tempo, 3 condições. É pecado mortal o que tem por objeto uma matéria grave e é cometido com plena consciência e de propósito deliberado. Ou seja, matéria grave, os 10 mandamentos. É preciso que aquele pecado esteja indo contra os 10 mandamentos. E também seja cometido com plena consciência, quer dizer, a pessoa sabe, que está cometendo, que aquilo ali é pecado. E de propósito deliberado, mesmo assim, ela quer cometer aquele pecado. Então, isso caracteriza ali um pecado grave. Eu não sei se vocês assistiram, há algum tempo atrás, um vídeo onde mostra uma criança num açougue, certamente, indo comprar carne para a mãe, E ali, quando ele recebe o troco, ele pega um pouco do dinheiro e quase todo o troco fica no balcão. E um senhor que está do lado vê o menino esquecer o dinheiro, olha para um lado, para o outro, espera o menino sair, olha para um lado, para o outro, pega o dinheiro e coloca no bolso. Então, ali, este senhor cometeu um pecado mortal, não julgando o que o homem fez, Quem vai julgar é Deus. Mas ali caracteriza-se um pecado mortal. Por quê? Aconteceram ali 3 coisas simultaneamente naquele ato. É objeto de matéria grave, porque furto está nos 10 mandamentos, não furtarás, não roubarás. Ele é cometido com plena consciência e foi de propósito deliberado. Ele fez porque ele quis. Ele esperou o menino sair, não avisou a criança e pegou o dinheiro. Então, isto caracteriza um pecado grave. Tem um outro exemplo também de 3 irmãos, Nós falamos aqui sobre o furto, então vamos falar sobre não viver, não pecar contra a castidade, que também é uma matéria grave. O rapaz que passa numa banca de jornal, 3 irmãos, o mais novo, passa na banca de jornal, vê ali uma foto de uma mulher nua, olha para ela, sabe que é pecado, desvia o olhar e vai embora. Ele cometeu ali um pecadinho leve. Ele viu, ele olhou. Não, já pecou, ele olhou. Mas ele não permitiu que o pecado dele se tornasse um pecado grave. Ele foi embora. O segundo irmão passa ali, o irmão do meio, vê a foto da mulher nua, olha, torna a olhar, olha um pouco, se sente ali talvez um desejo naquela foto, mas ele deixa a foto e vai embora. Cometeu ali um pecado venial. Talvez o primeiro nem tenha cometido o pecado venial, apesar dele ter olhado, ele sabia que era pecado e deixou de lado. Mas o segundo, ele tornou a olhar e sentiu algo. Cometeu o pecado venial. O terceiro irmão olha ali a foto da mulher nua, se sente atraído, sente um desejo,
compra a foto, sabe que é pecado, ele pensa até em não comprar, mas ele compra a foto e a leva para casa. E em casa ele utiliza aquela foto ali, talvez para cometer mais um pecado, né? E então ali se caracteriza o pecado grave. Então, 3 irmãos, né? 3 condições. O objeto, uma matéria grave, né? Pecando contra a castidade, e de deliberação, né? De própria deliberação, né? Ele quis cometer o pecado. O primeiro irmão, não havia ali, naquele momento, as 3 condições para ser pecado grave. O segundo irmão, também não houve ali as 3 condições para ser pecado grave. Mas o terceiro, sim, ele é objeto de matéria grave, foi cometido com plena consciência e foi de propósito deliberado. Bom, a matéria grave é precisada pelos 10 mandamentos, segundo a resposta que Jesus deu ao jovem rico. Então, a matéria grave, Jesus mesmo nos diz ali o que é um pecado grave. Ele diz assim ao rico: não mates, não cometas adultério, não furtes, não levantes falsos testemunhos, não cometas fraudes, honra pai e mãe. Você pode ler isso em Marcos, capítulo 10, versículo 18. A gravidade dos pecados é maior ou menor. Um homicídio, por exemplo, é mais grave que um roubo. A qualidade das pessoas lesadas também entra em linha de conta. A violência cometida contra os pais é, por sua natureza, mais grave que a exercida contra estranhos. Então, a violência contra estranhos é um pecado, mas a violência contra o pai e a mãe é um pecado grave, gravíssimo, vamos dizer assim. O pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana, tal como o próprio amor. Tem como consequência a perda da caridade e a privação da graça santificante, ou seja, do estado de graça. E se não for resgatado pelo arrependimento e pelo perdão de Deus, originará a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno, uma vez que nossa liberdade tem a capacidade para fazer escolhas definitivas, irreversíveis. No entanto, embora não seja possível julgar se um ato é em si uma falta grave, devemos confiar o juízo sobre as pessoas e a justiça, o juízo sobre as pessoas, a justiça e a misericórdia de Deus. Então, o pecado mortal, ele é uma possibilidade radical da liberdade humana. Ou seja, nós temos liberdade, nós temos o livre-arbítrio para escolher ou o pecado ou o amor. Tanto o amor como o pecado é uma escolha nossa, do nosso livre-arbítrio. E qual é a consequência da nossa escolha? A perda da caridade, quando nós escolhemos o pecado. A perda da caridade, a privação da graça santificante. Como Adão e Eva, que escolheram a desobediência e perderam a graça de Deus. Eles então ali, eles eram santos, eles perderam a santidade, perderam o estado de graça em que viviam no paraíso. E se esse estado de graça não for resgatado pelo arrependimento e também pelo perdão do pecado, né? Como nós vimos lá, pelo sacramento da reconciliação, né? O que isso vai resultar? Vai resultar na exclusão do reino de Cristo e a nossa morte eterna no inferno, já que a nossa liberdade tem capacidade para fazer escolhas definitivas e irreversíveis. As nossas escolhas, elas podem ser definitivas e irreversíveis. Nós temos liberdade para isso. Eu tenho liberdade de pecar, de não me arrepender, de não querer me confessar e viver uma nova vida longe do pecado. É uma escolha que eu posso fazer, mas esta escolha pode causar a morte eterna no inferno, se não soubermos escolher bem, né? No entanto, né, o catecismo nos ensina, embora não seja possível julgar se um ato é em si uma falta grave,
Nós devemos confiar o juízo sobre as pessoas, a justiça e a misericórdia de Deus. Nós devemos confiar o juízo sobre as pessoas, a justiça e a misericórdia de Deus. Então, o juízo, quem vai julgar as pessoas é a misericórdia de Deus. É Deus. Nós não podemos julgar ninguém, nem os nossos filhos nós podemos julgar. Então, meus irmãos, fica aqui essa nossa meditação sobre o que é o pecado. E aí, meditando sobre o pecado, me veio uma das virtudes de Nossa Senhora, mais uma virtude de Nossa Senhora, que é a caridade ardente, O amor que ela sentia por Jesus e pelo próximo, sem sombra de dúvidas, trazia um brilho especial à sua figura. Esse amor que ela sentia por Jesus trazia um brilho especial à sua figura. Ela nasceu do amor, viveu no amor, serviu de berço para o amor. E este sentimento se multiplicou durante toda a sua história de vida. Em qualquer situação que escolhamos, sempre esta via, o amor. Em qualquer situação da nossa vida que saibamos escolher sempre a via do amor, como fez Nossa Senhora. A humanidade inteira cabe no amor que Maria sente por cada um de seus filhos. Ao passo que se tornou a mãe de Jesus, aceitou também a missão de cuidar de cada um de nós. Dessa maneira, o amor, com a força da alma, nos chega e nos toca, nos inspirando a imitar suas virtudes e cuidar do nosso espaço dentro do coração de Maria. Então, quando nós nos inspiramos e queremos imitar as virtudes de Nossa Senhora, então nós cuidamos aí do nosso espaço dentro do coração de Maria. Muito agrada a Nossa Senhora quando nós escolhemos o amor, quando nós cultivamos o amor. E a nossa oração de hoje é de Santo Afonso Maria de Ligório. Você pode agora, meu irmão, fechar os teus olhos e fazer conosco esta oração, comigo e com Santo Afonso Maria de Ligório. Meu Senhor e Deus de infinita majestade, envergonho-me de aparecer ante vossa presença. Quantas vezes injuriei vossa honra, preferindo a vossa graça um indigno prazer, um ímpeto de cólera, um pouco de barro, um capricho, um fumo leve. Adoro e beijo vossas santas chagas, que vos infligi com meus pecados. Pelas mesmas santas chagas, espero o meu perdão e salvamento. Fazei-me conhecer, ó Jesus, a gravidade da ofensa que cometi, sendo como sois a fonte de todo o bem. E eu vos abandonei para saciar-me em águas corruptas e envenenadas. Que me resta de tantas ofensas, senão angústia, remorsos e méritos para o inferno? Meu Pai, não sou digno de chamar-me vosso filho. Não me abandoneis, Pai. Verdade é que não mereço a graça de chamar-me vosso filho, mas morrestes para salvar-me. Disseste, Senhor, convertei-vos a mim e eu me voltarei a vós. Renuncio, pois, a todas as minhas satisfações. Deixo no mundo quantos prazeres se me podem oferecer e me converto a vós. Perdoai-me pelo sangue que derramastes por mim. Senhor, arrependo-me e vos amo sobre todas as coisas. Não sou digno de vos amar, mas vós, que mereceis tanto amor, não desprezeis o amor de um coração que em outro tempo vos desprezava, a fim de que vos amasse. Não me deixastes morrer quando me achava em estado de pecado. Quero amar-vos na vida que me resta, e não amar a nada mais que a vós. Assisti-me, meu Deus, dai-me o dom da perseverança e o vosso santo amor. Maria, meu refúgio, recomendai-me a Jesus Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.